Bom dia, Maria Inácia Rezola, bem-vinda ao Tic Tac. A Maria Inácia Rezola é comissária executiva para as comemorações dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, é historiadora, professora na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, é investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem-se dedicado sobretudo ao estudo das transições para a democracia, numa perspectiva comparada, Estado e autoritarismo e história dos média. Vamos comemorar este ano 50 anos do 25 de Abril de 74, a Revolução que pôs fim a 48 anos de ditadura. Já temos, aliás, mais tempo de democracia do que tivemos de ditadura e, na verdade, estas comemorações já começaram em 2022, portanto há quase 2 anos, vão continuar até ao final de 2026. A Revolução de Abril foi um momento de viragem na história de Portugal que foi vivido de uma forma muito intensa pelos portugueses, sobretudo durante o processo revolucionário. Todos quiseram ter uma palavra a dizer na construção da democracia. Nesta altura, para quem viveu estas 5 décadas, é quase impossível não fazer este exercício. O exercício entre aquilo que imaginou que iria ser o país a partir daí e aquilo que ele é hoje. E à medida que nos afastamos do ponto inicial em que estávamos, do ponto da Revolução, nesta barra do tempo, tudo aquilo que conquistamos foi interiorizado, faz parte da nossa pele e é muitas vezes dado como adquirido. Ao contrário, tudo aquilo que não se concretizou cresce numa espécie de insatisfação bola de neve. E antes de falarmos propriamente das comemorações, Maria Inácia Rezola, queria lhe perguntar isto. Este processo é comum acontecer na história? É comum e é saudável. Desde logo, se partirmos pela questão basilar, que é a conquista democrática e a conquista das liberdades fundamentais, esses são valores e princípios pelos quais há que trabalhar cotidianamente. Nunca podem ser dados como adquiridos. É um processo comum, saudável e lógico que aconteça. Mas também é verdade, como disse muito bem, que as mudanças e as diferenças entre o Portugal do 24 de Abril de 74 e o Portugal de hoje são abismais. E esse deverá ser o mote que nos deve alentar a tentar consolidar e melhorar a qualidade da democracia que temos. Sim. É evidente que nós estamos a falar de uma ação que, a rigor, foi um golpe de Estado protagonizado por oficiais intermédios das Forças Armadas, que é outra característica muito interessante do processo português, mas a verdade é que para trás havia todo um percurso de luta das oposições, do movimento estudantil, dos sindicatos e uma profunda insatisfação de toda a população que explica a enorme adesão à intervenção dos capitães de Abril. Basta nós vermos as imagens e ouvir os sons do dia 25 de Abril. E aquele momento que nós podemos dizer determinante, em que a população, por exemplo, em Lisboa, que estava a observar no Terreiro do Paço as manobras militares, rompe o cerco dos militares e se junta à coluna de Salgueiro Maia para rumar ao Largo do Carmo. É esta, na prática, a imagem que nós devemos ter cotidianamente para trabalhar pela democracia. Queria que me explicasse ou que nos explicasse como é que foram organizadas estas comemorações, o desenho destas comemorações. Há uma linha do tempo, há um arco temporal, como já tenho explicado algumas vezes, que começa em março de 2022 e vai acabar em dezembro de 2026. Este ano, provavelmente, é aquele em que todos nós, cidadãos, vamos dar mais por estas comemorações de uma forma mais intensa, mas elas começaram em 2022, todos os anos têm tido um tema dominante, digamos assim. Vamos olhar para trás só para 2022 e para 2023. Quer contar-nos um bocadinho, em resumo, o que é que aconteceu nestes 2 anos e a que é que eles foram dedicados? O programa tem 2 eixos centrais, por um lado a história e a memória e por outro lado o futuro, ou seja, interessa conhecer e revisitar esses momentos centrais que conduziram ao 25 de Abril e depois que permitiram a construção da democracia portuguesa, atualizando-os para o século XXI. No primeiro ano de 22, o tema central foi a luta, o trabalho e o contributo dos estudantes e do movimento de contestação estudantil contra a ditadura, mas evocámos, por exemplo, também outros episódios relacionados com este ou outras questões, como, por exemplo, tudo o que aconteceu em torno da vigília da Capela do Rato e da luta anticolonialista. No ano de 23, o primeiro grande tema foi a luta sindical e a mobilização operária contra o corporativismo nos últimos anos do marcelismo, mas inevitavelmente tivemos que recordar
outras questões, outros episódios, como o 3º Congresso da Oposição Democrática, e nós temos sempre que ter presente o que foi essa grande luta das oposições nas suas mais diferentes configurações contra a ditadura, e evocar também, por exemplo, questões como o anticolonialismo e a figura de Amílcar Cabral. A partir de setembro, recentramos a nossa atenção, dando particular importância ao movimento dos capitães. E qual foi o mote? Foi assinalado em Évora, não é? Em Alcáceres. Exatamente. No mesmo local onde há 50 anos se deu formalmente o nascimento do movimento dos capitães. Aliás, o movimento dos capitães penso que é um enfoque também para este ano de comemorações. Exatamente. Porque o grande feito de ruptura é precisamente esse ato militar protagonizado pelos capitães no dia 25 de abril de 74. Inconscientemente, nós temos no imaginário a ideia de um dia épico e de uma marcha vitoriosa destes capitães. Mas a verdade é que havia riscos. Eles puseram as suas vidas, as suas carreiras, as suas famílias em perigo. Estamos a falar de oficiais muito jovens, quase todos eles com várias comissões na guerra colonial, uma guerra que se tinha tornado crescentemente injusta e incompreendida por esses militares e pela população portuguesa, e, portanto, é fundamental assinalar todo este percurso e desmistificar um pouco essa imagem de que tudo era fácil e tudo estava garantido à partida, porque não correspondeu com a realidade. Este ano, o ano 2024, vai ser certamente o ano mais intenso, porque é o ano de viragem, é o ano dos 50 anos da Revolução e é também o ano de viragem neste ciclo de comemorações para os anos seguintes que ainda vão acontecer, e sei, porque tenho anunciado várias vezes, que estes 3 anos andarão à volta dos 3 Ds, a descolonização, a democratização, o desenvolvimento. Vamos falar primeiro, ou concentrar-nos em 2024, que eu penso que talvez seja o ano em que todos nós vamos estar mais atentos, talvez mais em comunhão, no que vai acontecer nestas comemorações. Bom, há sempre o ponto alto que eu penso que se vai manter, não é? No dia 25 de Abril, que são as comemorações que nós já estamos habituados no Parlamento, mas no dia 24 e depois no dia 25 nós vamos ter uma série de reconstituições que eu penso que podem ter um forte impacto sobre a população. O que é que vai acontecer em concreto? Eu penso que sim, e espero francamente que tenham esse impacto, que é para isso que estamos todos a trabalhar. Todos os anos, por todas as cidades e autarquias, há espetáculos celebrativos desse início da Operação Viragem Histórica. A Comissão vai associar-se a muitas dessas iniciativas, não só em Lisboa e no Porto, mas também já está confirmado Matosinhos, penso que Santarém também irá aderir e outras autarquias, com a possibilidade de uma projeção de um videomapping com uma música magnífica de Rodrigo Leão, que nos vai fazer reviver esse contexto e voltar atrás 50 anos através de imagens e de som. Também nessa noite, tal como há 50 anos, uma das colunas militares que participou nesta operação Viragem Histórica vai entrar em ação precisamente em Santarém. Estas reconstituições são impulsionadas pela Associação de Veículos Militares Antigos, que está a recuperar muitas das viaturas utilizadas em 1974 na operação militar, e vai felizmente contar com o envolvimento de alguns dos que há 50 anos embarcaram nesta viagem até Lisboa, que vai conduzir ao derrubo da ditadura. Sim, isso vai ser um momento emotivo, com muito certeza. Emotivo. Ainda por cima, tendo protagonistas desse momento. Nós estamos a falar da coluna militar que saiu da antiga Escola Prática de Cavalaria, que era comandada na altura pelo capitão Salgueiro Maia, penso eu. Exatamente. Essa coluna de Salgueiro Maia vai fazer reconstituir o percurso de há 50 anos, terminando nesse lugar simbólico de todas as operações do 25 de Abril, que foi o Terreiro do Paço. E por isso, nessa manhã, na sequência do desfile já no militar, dia 25, não é? No dia 25, exato, de manhã, haverá também um desfile militar com os 3 ramos das Forças Armadas e, no final, a coluna militar estacionará no Terreiro do Paço, onde a população poderá ver as viaturas e conversar com alguns dos protagonistas. Essa coluna irá fazer outros percursos, nomeadamente rumando até ao Largo do Carmo, e tentaremos reconstituir o que foi a emoção e essa junção entre a população e aqueles que estavam a exigir a rendição do regime. Porquê é que estas comemorações, passado este ponto alto que vai ser o dia 25 de abril de 2024, foi decidido prolongá-las para 2025 e para 2026? Percebermos que houve um antes, um durante e um depois que permitiu
que a democracia existisse. Posso só dar um exemplo para não me alongar. O marco final que está previsto para estas celebrações é o 12 de dezembro de 2026. Data em que farão 50 anos sobre a realização das primeiras eleições autárquicas livres. Nós muitas vezes não temos consciência que o poder local é uma das grandes conquistas de Abril e que foi possível graças ao 25 de Abril. Foi preciso lutar, negociar e conversar para que a democracia acontecesse. Falou aqui das eleições autárquicas, que são as últimas, na verdade, que vamos celebrar, as de 76, que acontecem a 12 de dezembro, mas nesse mesmo ano, em 2026, temos também a aprovação da Constituição da República, que é um momento muito importante, a nossa lei fundamental, não é? Exatamente. Esse é, em 76, um grande marco. Podemos dizer que formalmente está institucionalizada a democracia, mas para que essa Constituição possa entrar em prática foi preciso que se realizassem, e realizaram-se, eleições legislativas, presidenciais, na Madeira e nos Açores e depois, finalmente, as autárquicas. 2025 traz algumas datas que podem ser um bocadinho mais polémicas. Ela já tem levantado alguma polémica. Temos as primeiras eleições livres, não é? Exato. Coincide com um ano depois, não é? Com o 25 de Abril. Exato. E é uma data... E foi muito inteligente e importante termos feito estas primeiras eleições exatamente naquele dia, não é? Exato. Visto assim à distância. Essa é uma longa história, agora não vou amassar o porquê desta coincidência, mas a verdade é que acabou por se traduzir no cumprimento de uma das primeiras promessas dos capitães, que era, no prazo máximo de um ano, realizar eleições livres e universais. Temos que as revisitar e penso que este será um bom contexto para o fazer. Ver todo o processo que conduziu a elas. Foi preciso fazer a lei eleitoral. Foi preciso, sobretudo, fazer o recenseamento eleitoral. E para tal foi preciso montar uma imensa máquina por todo o país. Muitas pessoas nunca tinham votado. E essa vontade de se envolver e de participar na vida do seu país traduz-se num momento único em que mais de 92% dos portugueses afluíram às urnas. As imagens são impressionantes. As pessoas levavam banquinhos para esperar horas e poder decidir com o seu voto quem queria que os representassem. Todos os portugueses votaram com alegria nesse dia, não é? Com muita alegria, com paciência, com civismo, e foi um momento, eu penso, um dos mais apoteóticos deste processo de construção da democracia portuguesa. Temos duas datas mais complexas neste ano, em 2025. O 11 de março, portanto a tentativa do golpe de António Spínola, e depois o 25 de novembro, que tem dado aso a muitas discussões, que é o confronto entre as fações da esquerda radical e do grupo dos moderados, que na verdade vai pôr fim a este período revolucionário. A seguir vem a acalmia, um certo equilíbrio. Como é que, como comissária executiva destas comemorações, tem gerido estas datas e a forma como vamos comemorá-las? Porque pelo menos o 25 de novembro é entendido muitas vezes como uma data fraturante. Mais do que essa questão se as datas aproximam as pessoas ou são datas fraturantes, é percebermos o seu significado. E nenhuma delas se pode entender de forma isolada. Fazem parte de um processo. E, portanto, por um lado não podem ser ignoradas, não podem nem nunca serão apagadas da história, mas é preciso entendê-las no seu contexto. Por exemplo, nós nunca conseguimos entender o 25 de novembro sem referirmos mais uma vez as eleições de abril de 75, sem referirmos a intensa luta entre várias legitimidades, nomeadamente a revolucionária e a eleitoral, que se intensificou, por exemplo, no célebre verão quente de 75, e sem entendermos o que se passou entre setembro e novembro de 65, aquilo que eu chamo o outono escaldante. Portanto, as coisas não acontecem de geração espontânea, não é? Exatamente. Tenho ouvido várias vezes nas suas declarações, Maria Inácia Rezola, desde que começou esta grande tarefa em abril de 2022, que é uma preocupação no sentido de que estas comemorações cheguem a todo o país, continente, e também aos Açores e à Madeira, portanto que haja uma descentralização das comemorações. Como é que tem conseguido levar estas iniciativas o mais possível a todo o país? Esse é um desafio muito interessante, mas em que não estou sozinha. Há todo um país que se está a mobilizar, e qual é que tem sido o nosso contributo? Por um lado, fazendo com que as exposições, as maiores,
estejam em itinerância. Temos vários casos da exposição sobre o movimento estudantil que esteve em Coimbra, na Lousada, agora irá para Pombal e vai percorrer muitos outros locais que já a solicitaram. Permita-me só acrescentar um aspecto que às vezes não enfatizo o suficiente. É que estas comemorações estão a ser levadas a cabo em todo o país, mas também nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e em países europeus e não só, que querem também celebrar o 25 de Abril. Dou, por exemplo, o trabalho que estamos a desenvolver, só um exemplo, com Cabo Verde. Além de transformar a exposição da Amílcar Cabral, que esteve em Lisboa em 23, esta exposição foi doada a título definitivo às autoridades cabo-verdianas e estamos, sobretudo, a preparar uma versão mais ligeira, transportável, para itinerar por todas as ilhas de Cabo Verde, que poderá também ser utilizada em Portugal. Uma outra preocupação que se tem sentido muito nestas comemorações, é uma das metas, penso eu, também das comemorações, ou um dos alvos, é chegar àqueles que nasceram depois da Revolução, aqueles que não viveram, não experimentaram a ditadura, por exemplo, não têm uma ligação afetiva com a Revolução e também não o têm porque já as receberam de uma forma clara, não têm noção muitas vezes das conquistas que os portugueses fizeram naquela altura. Qual é a importância de envolver os jovens nestas comemorações e o que é mais importante para si que fique como resultado deste trabalho? Esta data é uma data particularmente importante e interessante a esse respeito. Será provavelmente a última grande celebração do 25 de Abril em que, felizmente, conseguimos ter os protagonistas militares, civis, anónimos, vivos, dando o seu testemunho. Por um lado, há que homenagear e celebrar essa história e esse passado. Mas é também um momento, e essa é uma grande responsabilidade, sobretudo para a minha geração que está no meio destas duas, de fazer essa ponte e de transmitir essa história, esse legado e essas conquistas, como disse muito bem, às gerações mais novas. Uma das campanhas que já iniciámos e que iremos retomar foi inicialmente pensada única e exclusivamente para as redes, que foi a campanha em torno das algumas das proibições que existiam antes do 25 de Abril, o hashtag Não Podias, mas este ano vamos dar novos passos também noutras dimensões, como por exemplo através da constituição de assembleias participativas de jovens. Estes jovens vão ser convidados a olhar o seu ao redor, ver os problemas da sua escola, do seu bairro, da sua localidade e a discutir com os seus representantes locais as soluções para essas mesmas questões. Uma das tónicas também destas comemorações é promover o conhecimento sobre a história recente do país e promovê-lo de uma forma alargada a todas as gerações, não só aos jovens e às gerações que vieram depois de 25 de Abril, mas a todas de uma forma geral. E tem havido por parte dos responsáveis destas comemorações uma vontade muito grande de aproveitar esta oportunidade para recolher testemunhos. Como é que isso está a ser feito? Por um lado, há projetos específicos nesse sentido, por exemplo, um projeto levado a cabo pelo Conselho Nacional de Educação que tenta unir gerações, ou seja, colocar os mais jovens a entrevistar quem viveu o período do 25 de Abril. Há outros a ser levado pela rede de bibliotecas municipais e por múltiplas escolas. Note também que essa recolha de testemunhos é muitas vezes feita também no âmbito de teses de mestrado, doutoramento e trabalhos de investigação, quer de jornalistas, quer de historiadores, sociólogos, antropólogos. Penso que esse trabalho de recolha é fundamental, mas é também fundamental depois preservar esses registros e disponibilizá-los a todos. Em princípio eles vão ficar na plataforma, não é? No site da missão. Exatamente. E poderão vir a ser também entregues na Torre do Tombo, pelo menos aqueles que forem importantes guardar e preservar. Estas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril tiveram a preocupação também, para além de serem descentralizadas, de serem transversais, incentivando o setor das artes, incentivando o setor da ciência. O que é que vai acontecer ou o que é que está a acontecer nestas áreas? O nosso contributo nos domínios que referiu traduz-se sobretudo no lançamento de grandes linhas concursais que são abertas a todos os que queiram e tenham as condições para a elas concorrer. A primeira linha concursal aberta foi a Arte pela Democracia, com a DG Artes.
Já temos os resultados da primeira edição lançada o ano passado no terreno. Foram aprovados 45 projetos com financiamento global de 1 milhão de euros e isto está-se a traduzir na circulação de peças de teatro, espetáculos musicais, ações de cruzamento disciplinar, exposições. A segunda edição desta linha concursal abriu a 7 de fevereiro, na semana passada. Paralelamente, temos em fase de conclusão as propostas que concorreram à linha concursal Ciência pela Democracia, que vai permitir a implementação de vários projetos de investigação relativo ao 25 de Abril, à questão colonial e à descolonização e ao processo de democratização. E também temos em fase de conclusão a avaliação da linha concursal Cinema pela Democracia, que, entre outras coisas, vai permitir trazer à luz do dia novos talentos no domínio do cinema. Para muito breve, abrirá uma 4ª linha concursal dedicada à escrita, na vertente de ensaios, com a DG Lab, e que vai permitir apoiar também a área da escrita e da publicação. E falando em publicação, temos também a comemoração nas letras com o 25 de Abril visto de fora, que é uma coleção de 10 livros que está a ser coordenada pelo politólogo António Costa Pinto. Já saíram alguns desses livros. Qual é o objetivo desta iniciativa em concreto? O 25 de Abril visto de fora é, de facto, a única linha editorial própria que a Comissão está a desenvolver. O objetivo foi trazer a todos os portugueses livros sobre Portugal, o 25 de Abril e a democratização portuguesa que nunca tinham sido traduzidos para português. Como disse, já saíram os 4 primeiros volumes da coleção e a partir daqui, tal como aconteceu, irão sair 2 volumes por ano. Este ano, um dos primeiros volumes será da autoria do norte-americano com origens portuguesas, Paul Manuel, que vamos ter o privilégio de ter em Lisboa no âmbito de um congresso internacional que estamos a promover com centros de investigação de todo o país. Reúne um conjunto de entrevistas que ele realizou no âmbito do seu trabalho de doutoramento a protagonistas da Revolução do 25 de Abril, alguns dos quais já não estão vivos. Jaime Neves, António de Spínola, Otelo Saraiva de Carvalho foram alguns dos que Paul Manuel ouviu e cujo testemunho poderemos agora ver traduzido para português chegar ao grande público. Quando foi apresentado a semana passada o programa das comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, falou-se também de 2 grandes exposições, não é, que estão a ser preparadas em Portugal e uma em Cabo Verde. Estas são as 3 grandes exposições que vão atravessar o ano, não é? A primeira, eventualmente, que eu destaquei nesse contexto foi a exposição alusiva à conspiração dos capitães e ao 25 de Abril, que será inaugurada primeiro em Lisboa, nos primeiros dias de abril deste ano. Vamos lançar também uma exposição que desde o início está pensada para ser itinerante, em torno de 50 indicadores de mudança. Ou seja, iremos, através de indicadores económicos, sociais, culturais e que integram também questões de cotidiano, de hábitos e práticas cotidianas, perceber o que mudou entre o 24 de Abril de 74 e a atualidade. Como referiu e muito bem, estamos também a trabalhar com as entidades cabo-verdianas, nomeadamente da constituição de um novo polo expositivo no campo de concentração do Tarrafal. Temos falado sobre a importância de que esta data e este acontecimento, que foi um acontecimento tão importante para Portugal, seja comemorado por toda a gente, em todos os lados, em todas as idades. Mas esta é também uma excelente oportunidade, penso eu, para os académicos, para os historiadores, conseguirem fazer luz de uma outra forma, estudar de uma outra forma tudo aquilo que anda à volta deste acontecimento ou dos acontecimentos no antes e no depois do 25 de Abril. E então a minha última questão tem a ver com o facto também da Maria Inácia Rezola ser historiadora, trabalhar muito precisamente estas temáticas e tentar perceber, ao fim de 50 anos, o que é que está por explorar, o que é que está por conhecer do ponto de vista de um académico, e aqui entrarão, penso eu, várias áreas do conhecimento, em relação ao nosso 25 de Abril. Essa é uma pergunta fabulosa que daria lugar a uma longuíssima conversa. Nós podemos dizer que o essencial das questões, dos acontecimentos
são conhecidos. O que tem mudado substancialmente, por motivos vários, e desde logo pela distância que cada vez existe, pela maior distância que existe em relação ao acontecimento, são as interpretações. 50 anos depois do 25 de Abril, nós deixamos de ter qualquer dúvida que o período revolucionário é um objeto histórico. Isto permite, desde logo, uma maior liberdade interpretativa e permite também que novas gerações que não viveram, não participaram dos acontecimentos, sobre eles reflitam com maior distância. É muito curioso que os primeiros académicos que escreveram e que discutiram o 25 de Abril eram, em regra, historiadores ou antropólogos participantes. Estou a pensar, por exemplo, em António Reis, que foi deputado constituinte e que era um ativo militante do Partido Socialista, ou Medeiros Ferreira e muitos outros que tinham participação ativa na política. Atualmente, um historiador, mesmo que tenha uma posição político-partidária definida e uma filiação político-partidária clara, não vai ter necessariamente uma interpretação igual àquela que existia na geração anterior. Há momentos dessa história que estão menos trabalhados, que precisam de mais informação. Estou-me a lembrar, nomeadamente, da descolonização, porque foi um momento difícil para nós, não é? Em muitos sentidos. E, por exemplo, de começarmos a comparar a nossa história ou a nossa construção da democracia, por exemplo, com aqui a da vizinha Espanha. Há muita coisa para fazer aí? Há muita coisa. Perceber, por exemplo, como disse muitíssimo bem, o quão interessante é comparar a forma como Portugal fez a sua passagem da ditadura para a democracia, compará-la com o caso espanhol. Tão próximos, mas tão distantes na solução e nas fórmulas encontradas. Isso permite-nos, desde logo, ter orgulho e valorizar a forma como os portugueses participámos na construção da nossa democracia e a forma como chegámos à solução democrática. Vamos voltar para fechar e quero-lhe agradecer, Maria Inácia Rezola. Vamos voltar à celebração e deixar aos ouvintes da Antena 1 a informação de como é, porque falámos aqui de imensas coisas, a gente perde-se naquilo que é o menu das comemorações, porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e este ano então vai ser muito intenso. Como é que quem quiser pode ir acompanhando aquilo que está a acontecer, inclusive até selecionar as formas como quer celebrar a Revolução? Isto vai-me permitir falar de um aspecto que penso que ainda não referi, que foi, na semana passada, inauguramos uma nova página no nosso site, no site dos 50 anos do 25 de Abril, onde não só as pessoas podem inscrever as iniciativas que têm pensadas, como também qualquer pessoa pode tentar perceber o que é que está a acontecer nas mais diferentes localidades, permitindo, entre outras coisas, por tipo de intervenção. Se alguém quer só saber que peças de teatro é que estão previstas em determinado período, terá essa capacidade de ter a informação reunida numa única plataforma. Recomendo também que consultem o nosso site, onde têm, por um lado, os dossiês de cariz mais didático e informativo de conteúdo historiográfico, mas têm também a agenda, onde as nossas atividades são anunciadas e onde podem ver a sua progressão. Muito obrigada por ter vindo ao TikTok. Obrigada eu. Foi um gosto. Muito obrigada.